Vamos lá, vamos preencher aqui a planilha para fazer o levantamento de carga aqui de uma pequena indústria. Então aqui no setor de CCM, setor 1, não está o CCM 1, eu vou ter 10 motores de 75 CV. Aqui é os dados do motor, fator de serviço, fator de potência, rendimento, fator de utilização e fator simultaneidade. Isso aqui é tudo tabelado. Coloquei aqui a tabelinha para facilitar. Então esse exemplo aqui, 10 motores de 75 CV. Aí você olha na tabela aqui, acima de 40 CV é 0,87, é o que está aqui. E aqui, simultaneidade. Acima de 40, número de aparelhos são 10, 0,65. Tá, preencha esses dados aqui com os dados de placa do motor, a quantidade de motor, né? Total são os 10 de 75, 10 de 30 e 5 de 50 CV. Aí mais para frente aqui, aí tem os. Aí aqui você consegue a demanda total dos motores aqui, ó. Então aqui é calculado tabelado, em cima dessas duas tabelas aqui, ó. Se você quiser alterar aqui a quantidade de motores, aqui é o. Se achar necessário corrigir aqui o fator de demanda, aí você olha aqui nessa tabelinha do lado. Então o total de motores, então aqui são 10, 20, 25. Então ele somou aqui, ó, 25. Aí você olha aqui, 25, de 21 a 50, 25, então está entre 21 e 50. Então é entre 55 e 60%. Então se eu vim aqui colocar 0,6, ele já vai corrigir aqui o fator de demanda aqui, ó. Ah não, quero 0,90, por exemplo, 92. Aí você corrige. Eu vou deixar aqui tá o exemplo aqui. Aí aqui do lado tem a quantidade de lâmpadas da indústria, 52 lâmpadas incandescentes, potência de 100 watts cada uma, fator de potência e fator de demanda. Vou colocar um. Aí mais aqui para frente tem a iluminação ainda, lâmpadas fluorescentes. Esse FM aqui é o fator de multiplicação para compensar perdas no reator e harmônicas. Aqui é um fatorzinho que você usa aqui. Aqui é a quantidade de lâmpadas, 150, potência delas, 40 watts cada lâmpada. Aqui é a potência do reator, né, as perdas no reator, né, é tudo tabelado, né, ela está aqui na parte de tabela. Aqui, ó, 40 watts, 220, 15,3 watts de perda. Aí você olha na tabela e coloca aqui, ó, quantidade de perda, fator de potência do reator e o fator de demanda. Ok. Aqui estão os vapor mercúrio. Aqui são os equipamentos, por exemplo, PC, se for ter micro-ondas, chuveiro, torneira. Você coloca a quantidade, a potência, fator de potência e o fator de demanda que você vai precisar. Aí aqui ele calcula aqui a total instalado, né, de equipamentos. Como eu não coloquei nada, não vai aparecer nada. E aqui potência instalada total, né, dos motores e as lâmpadas. E aqui é a potência total, a demanda total aqui em kVA, quilowatts e o kVAR. Certo? Aí aqui no final ela soma aqui, ó. Então para essa indústria a demanda total vai ser de 725 kVA, 566 quilowatts e o kVA é 442. O transformador eu vou precisar de 750 kVA. Aqui é a demanda do QDL, né, só das lâmpadas. Aqui é a demanda só dos motores. E o quadro de força, como eu não preenchi aqui no equipamento, que é essa parte aqui, ó.
Eu não preenchi nada, então não veio para cá. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui 10 PCs, potência de cada PC, colocar 800 watts, fator de potência 0,8, por exemplo, e demanda 1. Então ela vem para cá, ó. Então eu teria aqui 10 kW, 10 kVA. 10 kVA aqui. Só para os computadores. Total instalado, né, 10 kVA. Total demanda 10 kVA, como corrigir a demanda. Se eu mudar aqui para 0,9, por exemplo, aí já muda aqui a demanda, já diminui. E aqui é isso. Aqui é o total instalado, né, da indústria. Como eu não vou, um exemplo que não vai ter, então eu vou apagar aqui. Não vou ter esses computadores aqui. Tá. Que é isso. E aqui está as partidas diretas. Aqui é um exemplo de um motor de 75 CV em AC3 e AC4. Então aqui é a unidade de um CV 736, se fosse HP 746, é só mudar aqui. Eu vou deixar aqui em CV. Aqui são os dados do motor, aqui é a raiz 3, se for motor trifásico, e um são motor monofásico. Aqui são dados do motor, né, 380. Isso daqui é tudo de um catálogo da VEG, é um exemplo de um catálogo da VEG, tanto em AC3 como em AC4. Todos os dados do motor aqui. Aqui o tempo de partida, tá, aqui está no exemplo, 10 segundos. O disjuntor 160 amperes. Então, disjuntor caixa moldada. Aí para o disjuntor, para você ver a curva do disjuntor, então de 10 a 20 vezes, então ele vai de 1.600 a 3.200. Se eu fosse um disjuntor de 5 a 10 vezes, por exemplo, aqui, ó, então ele vai de 800 a 1.600, a corrente nominal do disjuntor. Aí você precisa consultar a curva do disjuntor e ver se ele não vai atuar nesse tempo de 10 segundos. Então é 4,5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Aí você tem que ir aqui em tabelas. Então aqui tem curva do disjuntor. Vamos ver se eu acho aqui. Isso aqui é de caixa moldada. Não, aqui se fosse um curva C. Então aqui é de... Aqui partida direta. 4,6. Aí eu venho aqui em tabelas. 4,6 está aqui, ó. 4,6 está aqui. Então ele ia atuar mais ou menos aqui, ó, menos do que 4 segundos ele ia atuar. Como o motor é 10 segundos na partida, então ele ia atuar, provavelmente ele ia atuar. Aí você teria que aumentar muito esse disjuntor aqui, ó. Tem que colocar um disjuntor para 250. Ele é 3 vezes a corrente nominal. 3 vezes está aqui, ó. Ele estaria aqui, ó. Estaria na curva de... Mesmo assim ele ia atuar. 10 segundos. Então é melhor colocar aqui um de caixa moldada de 160 e de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Aí mais para frente aqui você tem o disjuntor motor, né? Calculado aqui pelo exemplo da VEG. Um disjuntor de 100 amperes, eu acho que é pouco, né? A corrente deu 101, mas é o que está no exemplo. E precisa ver outro código de disjuntor motor, que teria que ser de 100 a 120 mais ou menos. Não sei qual que é a faixa de ajuste aqui, mas é o que está no manual VEG. Peguei só o exemplo. Aqui teria que ser um disjuntor motor com uma corrente maior de ajuste. Aqui os fusíveis, né? Lá no exemplo está usando um fusível de 200 amperes. Aí o primeiro critério do fusível, né? 200 amperes. Corrente máxima do fusível 200. Fator de... Deixa eu aumentar aqui esse... Tá comentário. Fator que você tem que colocar, né? Que tem que ser superior a 20% da corrente nominal do motor. 1,2. 10 segundos a partida do motor.
Então, pelo segundo critério, uma vez 20 vezes a corrente nominal dá 121. A segunda situação tá ok o fusível. Então seria um fusível de 200 amperes. Você precisa olhar a curva também para ver se 200 amperes não vai atuar. Aí tem a curva de disjuntor aqui. Só precisa achar ela aqui. Curva de fusível aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Vamos lá, partida direta. E o contator. Contator, corrente de emprego 101 ampere, AC3. Ia precisar de um contator de 105 ampere. É o modelo dele, né, pelo exemplo. Fator de serviço usando 1. O fusível máximo seria de 200. Então a corrente de emprego tem que ser maior ou igual a corrente nominal vezes 1.15. Tá ok. Terceira situação. Fusível. Corrente do fusível tem que ser menor ou igual à corrente do fusível máximo de K1. Tá ok também. Se fosse em AC4, eu precisaria comprar corrente de emprego, seria 110. Eu teria que comprar um contator de 250 amperes para usar o mesmo motor em AC4. Já em AC3, um de 105 amperes seria o suficiente para essa corrente aqui de 101. Então eu coloco um contator de 250 para ele suportar só 110 em AC4. E o fusível seria de 355. O contator está ok. O relé térmico, né, o ajuste. Corrente nominal de ajuste do relé térmico. Está aqui, 101,3 aqui. E aqui está o modelo do relé térmico, tanto em AC3 como AC4. E o fusível, corrente do fusível máximo do relé, 230, 230. E aqui tem mais uma planilhinha aqui para você calcular a queda de tensão na hora da partida do motor. Então eu coloquei esse exemplo aqui de 30 metros motor, né? Corrente nominal do disjuntor. Aqui é a seção do cabo. Corrente nominal, né? 101. IP do motor, corrente de partida. Aqui é a queda de tensão máxima permitida durante a partida. Aqui tem uma observação aqui, ó. Tá a fórmula que você precisa usar para calcular. Então tem que ser no máximo 10% da partida permitido. E o fator de potência a utilizar é o 0,3. Isso aqui também é tudo catálogo da VEG. Então esse motor estaria dentro aqui, ó. Tá com 8% na partida de queda. Já no AC4 já está em 20, ó. Então eu teria que mudar aqui. Então, na verdade aqui tem que colocar um cabo de 70, né? 78 também. Aí esse valor não muda, que é fixo, né? 0,3. E aqui ele busca aqui dessa tabelinha aqui, ó. O cabo de 70, o R aqui, ó, é ohms por quilômetro. O cabo de 70, 0,32. E o XL aqui é o ohms por quilômetro, é 12. Então ele busca aqui da tabela aqui, não precisa preencher isso aqui. E aqui é uma tabelinha para você ver a capacidade de corrente dos cabos aqui. Então a partida direta está ok. Aí tem a partida estrela triângulo também, a mesma coisa. Tanto em AC3 como em AC4. Aí está aqui os dados do motor. 10 segundos da partida. Aí aqui está 3,8 vezes a corrente nominal do disjuntor. Naquele caso você tem que olhar na curva do disjuntor e ver se o disjuntor não vai atuar, de 63. Isso aqui já é uma curva C já. Então você vê se não vai atuar. Vamos lá. O disjuntor motor, pelo exemplo VEG, seria um desse aqui, ó. Seria esses dois modelos aqui, ó. Tanto em AC3 como em AC4. Ele é de 50 a 63. Uma corrente aqui em estrela triângulo ela é menor. Está em 58 amperes da corrente nominal. Fusível também, pelo exemplo, é um fusível de 25 amperes. 125 amperes.
10 segundos também. Então estaria ok aqui, ó. E o contator K1 e K2, né? K1 e K2, K1 e K2 seria um contator de 65, um CW 65 em AC3. Aqui é o fator 1 e fator 2, que é o 0,58 é que vai passar pelo térmico, o 0,33 é a corrente de K3. Então, essa corrente aqui vai usar esse fator aqui, e essa aqui usa esse fator aqui. Então, o modelo aqui do contator, o contator K3 é um contator CW40 em AC3 e um em AC4 CW80, para suportar essa corrente aqui, ó. E já o em AC4 seria um contator de 112 amperes em AC4, para suportar 63 amperes só. A corrente vai passar por ele é só 58. Como tem em AC4 cargas pesadas e tem reversão a plena carga, então utiliza isso aqui, por exemplo, ponte rolante. Aí tá aqui, o contator tá ok, o fusível máximo do contator também é pego do catálogo. E o relé térmico, o ajuste do relé térmico, 58, o modelo do relé térmico em AC3 e AC4. E aqui também tem a tabelinha para você calcular o cabo na hora da partida aqui, ó. Então aqui eu estou usando o cabo 16, ele está dando 6% de queda, o máximo é 10% de queda, que é a mesma coisa. E aqui é a compensadora também, por exemplo, em AC3 e AC4. Todos os dados do motor, o TAP está regulado em 80%, fator K 80%, aqui as correntes do motor, o disjuntor, motor, CW, esse aqui é MPW100 aqui, ó, é para 100 amperes esse aqui. E aqui a corrente nominal deu 101, mesmo assim. Aqui é exemplo da VEG. Teria que ser um disjuntor motor com uma corrente maior aqui de ajuste. Mas está no catálogo, eu só copiei o exemplo aqui e coloquei aqui. De 100, isso aqui é de 100 a 112, está ok então. Então, é esse aqui mesmo. E foi um fusível NH que foi calculado, 125, corrente máxima 125, 10 segundos na partida, o mesmo exemplo. Primeira situação, segunda situação está ok, ó, fusível. O contator K1 e K2 e K3. K1 vou precisar em AC3 um de 105 ampere, e em AC4 vou precisar um de 250 para partir desse motor aqui, ó, 250. E o K2 eu vou precisar de um de 65 em AC1 e um de 180 em AC4. Em AC4 ele vai suportar só 73 amperes. E o contator K3, um de 18 amperes e um de 40 amperes em AC4. Aqui os contatores. O fusível máximo, né, pelo fabricante, pelo catálogo. E aqui o ajuste do térmico também. Tá os modelos aqui. De 90 a 112 amperes, o código dele, corrente máxima do fusível, tá ok. Aí aqui tem as tabelas, né, que tem essa tabelinha que foi usado, e tem uma tabelinha de consumo de energia, se quiser calcular o consumo de energia, aqui é os dados da conta de energia, os impostos, né, e ele calcula aqui o faturamento mensal aqui aproximado.
E aqui é o teste de motor também, é um catálogo da WEG. Aqui é o índice de polarização desse motor. Você vai medir a resistência com o megômetro em 1 minuto e 10 minutos. Vai anotar aqui, ó. E vai achar o índice de polarização da bobina 1, 2 e 3. E aqui está uma tabelinha aqui. Se tiver menor que 1, ele fala que está perigoso. De 1 a 1,5 está ruim. De 1,5 a 2 está insatisfatório. De 2 a 3 está bom. E de 3 a 4 está muito bom. Aqui é para você medir a resistência da bobina aqui, ó, tem que dar menor ou igual a 5%. Resistência maior e resistência menor. Então o desequilíbrio de resistência não deve ser superior a 5%. Então você vai medir a resistência da fase 1, da bobina 1, 2 e 3. Você vai anotar. O restante é a planilha que já calcula. Então aqui deu, o desequilíbrio aqui deu de 8,83. Não deve ser superior a 5%. Então aqui ele mostra a mensagem aqui, ó, motor com erro na bobinagem. Isso aqui eu peguei de um catálogo da WEG, o exemplo aqui. Aqui é o teste de corrente em vazio. Então, como exemplo aqui, um motor de 10 CV aqui, trifase, 220, 380. Então, ele mediu a corrente em vazio de uma fase 15, 12 e 11. Aí anotou os valores, né? E aqui, ó, motor ou rede está com problema. Apareceu a mensagem aqui, ó. Teste em vazio. Aqui tem, ó, tem aqui a tolerância que não pode exceder a 10%. Aqui, investigação, desequilíbrio de corrente. Mesma coisa também, exemplo da WEG. Tem a fórmula aqui, você vai medir a tensão entre fase RS, a tensão entre fase ST e a tensão entre fase RT. 445 volts, 435, 442. Não pode o desequilíbrio aqui, ó, que é o maior valor que ele pegou desses aqui, deu 1,3 aqui o desequilíbrio. E aqui fala o que? 1,3. Aqui não fala nada qual que é o desequilíbrio de tensão de 1%, por exemplo, pode provocar um desequilíbrio de corrente de até 5% ou mais. Então aqui dependendo aqui o desequilíbrio que tem, você vai perder potência do motor. O ideal é que seja próximo de 1 aqui. Verificação da fonte do desequilíbrio, motor ou sistema elétrico. Então você vai medir as correntes nessa ordem aqui, na fase R1, e anotar a fase S2 e vai anotar aqui, ó, fase S3, vai anotar a fonte do desequilíbrio está no sistema elétrico. Se tiver muito fora as correntes aqui, ele vai te mostrar aqui. E aqui você vai inverter aqui conforme a figura aqui, ó. Vai inverter agora você vai colocar a corrente R2 aqui e S3 que estava aqui na T, agora está vindo para S. Esse é um teste do motor aqui. Aqui é dado do fabricante da WEG. Só acha na internet o catálogo dela aí para você comparar. E acabou. Aqui tem a formação de carga, você precisa usar a planilha aqui, ó. Em todos os setores da indústria, para colocar as cargas, para você achar fazer a formação de carga, não interessa, as formas for usado. Aqui está uma lista de material, se quiser usar, os parâmetros aqui não pode apagar. Você pode alterar aqui esses valores aqui. Aqui é a tensão. Aqui é se é trifásico ou monofásico, aqui é a potência em CV, em HP e CV. E aqui é os cabos, de 1,5 até 500 milímetros. Então é isso.